Forte abraço a você, telespectador da TV Câmara. Estamos começando mais um Ponto de Encontro e nós vamos falar sobre a comercialização de bebidas alcoólicas em lojas de conveniências e postos de combustíveis. Nessa casa, na Câmara Municipal, aconteceu de agosto de 2011 até junho de 2012 uma comissão de estudos presidida pela vereadora Glaucia Berenice, que chegou à sua conclusão. E agora, na casa, tramita um projeto de lei que pretende proibir essa comercialização de consumo no local. Para isso, estamos recebendo a vereadora Glaucia Berenice, o professor Erickson Felipe Furtado e o Luiz Damasceno. Vamos discutir muito. O Luiz Damasceno é presidente do Conselho Municipal sobre Álcool e Drogas. Professor Erickson Felipe Furtado é coordenador de núcleo de pesquisas da USP, da Faculdade de Medicina e coordenador da PAIPED, em Ribeirão Preto. Quer dizer, são pessoas que estudam o assunto e que sabem do malefício do consumo de álcool, principalmente nos postos de combustíveis. Vereadora Glaucia Berenice, no Brasil existe a lei seca para quem dirige. E geralmente o jovem vai aos postos de combustíveis para abastecer o seu carro e tomar a sua famosa cervejinha e sai no trânsito. Como a senhora encara isso? Por que esse projeto de lei? A comissão de estudos motivou o que na senhora? Obrigado pela oportunidade de trazer para a comunidade de Ribeirão Preto esclarecimentos sobre esse projeto de lei que já tramita na casa e nasceu da necessidade de ações específicas para enfrentar uma dificuldade que é mundial, que é o excesso de bebidas alcoólicas. A cultura hoje do prazer, do lazer associada à bebida alcoólica está muito presente hoje e nós pretendemos, com esse projeto de lei, dissociar, a questão da direção com a bebida alcoólica. E esse projeto de lei ele trata especificamente de uma cultura entre os jovens que é permanecer durante um tempo nos postos de combustíveis, para o famoso esquenta, antes de uma atividade de lazer, antes de outras formas de entretenimento, mas consumindo bebida alcoólica num ambiente que não é próprio para isso e muitas vezes saindo dali, porque ele chegou até o posto dirigindo um veículo e ele vai sair também dirigindo esse veículo. E com inúmeros casos de vítimas fatais, acidentes de trânsito que aconteceram na cidade de Ribeirão Preto, e várias denúncias também, porque com o consumo da bebida alcoólica, muitas pessoas elas fumam no posto de combustível, elas consomem drogas no posto de combustível, eles costumam manter os carros ligados com som alto, Então tem uma série de situações de perturbação de sossego, até de insegurança proveniente da conduta própria daqueles frequentadores que permanecem longas horas nos postos de combustíveis, é que nós decidimos chamar todos os envolvidos para discutir. Desde os donos de postos de combustíveis, os frentistas, que são muitas vezes vítimas de violência praticadas por essas pessoas que, após ingerirem bebida alcoólica, partem para algumas situações até de confronto com os funcionários do posto. Chamamos também especialistas na área, como o Dr. Erickson, especialistas também em segurança, e diante de todo o estudo que foi muito profundo, abrangendo todas as áreas do tema, nós chegamos a essa conclusão. Não da proibição da venda, da comercialização, mas da permanência para o consumo. A pessoa ela pode comprar, adquirir a sua bebida alcoólica, mas ela não pode permanecer consumindo no local, porque nós temos já demonstrado uma série de situações difíceis para as famílias por conta dessa cultura que já está se consolidando no nosso país. Professor Erickson, muito obrigado pela sua presença. O senhor que é um especialista, um estudioso e um pesquisador, principalmente com civis ao consumo de álcool, o senhor tem a dizer para o telespectador da TV Câmara, inclusive sobre o consumo em Ribeirão Preto em geral?
Pois bem, nós temos assim muitas informações diretas e indiretas, né, que apontam que realmente nossa região, a cidade de Ribeirão Preto, seu entorno, seus municípios em volta, é uma das regiões assim mais afetada pelos problemas relacionados ao consumo de álcool e, lamentavelmente, também cada vez mais também de outras drogas de abuso também. Sempre é bom lembrar que o álcool está também associado ao uso de outras substâncias. E no que diz respeito ao trânsito, ao tráfego, veículos, sempre existe uma forte associação entre consumo de álcool e outras substâncias. Trabalhos feitos fora daqui também, em outros estados, em Porto Alegre, por exemplo, se levantou, além do álcool, o uso de maconha entre motoristas e chegou assim, a taxas assim, muito altas. Eu falo de outras drogas apenas para acentuar uma questão que às vezes passa um pouco batida, que postos de gasolina durante a noite, que ficam abertos durante a noite, acabam sendo um foco, um local de encontro, um ponto de encontro. E às vezes acabam também servindo não só aos usuários de álcool, que às vezes querem uma certa facilidade para obter a bebida, mas também acabam servindo também para usuários de outras substâncias também, e que juntamente com o álcool vão fazer uso dessas substâncias nesses ambientes, um pouco pela facilidade do contato, um pouco pela facilidade do convívio. Deve ser difícil, e acredito que talvez não seja nem a tarefa dos proprietários, dos frentistas, controlar o que as pessoas fazem. Por isso é importante que eles tenham uma legislação que já determine de modo bem definitivo, a possibilidade de adquirir bebidas ou não dentro desse espaço, que é um espaço de segurança. Eu gostaria também de enfatizar uma questão que a gente sabe. Os estudos sobre saúde pública têm mostrado o seguinte: de todas as estratégias de prevenção, aquela que recebe maior nível de recomendação pelas autoridades, por conta de sua efetividade, são as medidas políticas, são as medidas de implementação de legislação sob o controle do acesso a bebidas e drogas. Então, para deixar isso bem claro, isso quer dizer o seguinte: aqueles países, aqueles locais, aquelas cidades que têm políticas, que têm leis, que determinam claramente onde pode, onde não pode beber, comprar, usar, essas cidades, elas têm menos problemas de tráfico, problemas de trânsito, problemas de criminalidade, problemas de saúde, emergências, então acidentes. Então há já uma abundante literatura, resultados de pesquisa mostrando isso. Legislação é um elemento de prevenção. Professor, eu concordo com tudo que o senhor está dizendo. Só que nós vivemos num país, e aqui eu não estou dizendo Ribeirão Preto, mas no país, em que nós temos várias leis, que primeiro que não são divulgadas, a população desconhece, e outra que o Poder Executivo também não fiscaliza. Então é igual aquela propaganda da bolacha. Ela é fresquinha porque vende mais ou vende mais porque ela é fresquinha? Então nós ficamos nesse jogo de empurra. E nós temos que ter a divulgação maciça das leis para a população, ter o conhecimento das leis e saber que se ela infringir a lei, ela será penalizada de uma forma ou de outra. E por outro lado, o Poder Executivo tem que fiscalizar. Hoje nós temos uma cidade muito imensa, Ribeirão Preto, quase 700 mil habitantes, fora a população flutuante. Então vou dizer ao senhor, nos shoppings em Ribeirão Preto, que nós temos 4, tem choperias famosas, como nós temos choperias de marca em Ribeirão Preto. O Ribeirão Preto é conhecido como a terra do chopp. E segundo pesquisas recentes, o Ribeirão Preto é a cidade que mais consome cerveja por habitante no Brasil, graças ao nosso clima. Agora essa gente vem da região, todo mundo sai na rua e nós não temos a fiscalização da lei seca na cidade. São pontos esporádicos, uma deficiência do Estado. Então, como não acontece nada, só vai ser penalizado se acontecer um acidente automobilístico e que aí tiver claro sintoma de embriaguez no cidadão
que provocou o acidente, mas não existe a prevenção. Como outras cidades, como o Rio de Janeiro, por exemplo, capital, o sujeito sabe que se ele beber ele vai ser pego, porque existe fiscalização no período noturno, principalmente. Sabe que vai ser pego. E aí eu pergunto ao Luiz Damasceno, que é presidente do Conselho Municipal sobre Álcool e Drogas. Primeiro ponto, o que esse conselho faz? Segundo ponto, qual a sua posição sobre o consumo de álcool nos postos de combustíveis? Ótimo. Queria agradecer pelo convite, né, para a gente poder estar divulgando o COMAD e dar os parabéns para a vereadora Gláucia pela iniciativa. O que nós temos visto em Ribeirão Preto é um descaso total quanto à fiscalização até de venda de bebida alcoólica a menores de 18 anos. E a gente precisa cobrar, sim, do poder público. Além de eu ser presidente do COMAD, do Conselho Municipal sobre Álcool e Drogas, lá eu sou um conselheiro representante dos grupos de apoio, Naranon, Alanon, Amor Exigente, Pastoral da Sobriedade. E nós temos vários grupos de apoio na cidade. E o que nós temos visto, a maioria das famílias que chegam nos grupos de apoio, realmente pedindo ajuda, pedindo para que a gente faça alguma coisa para proteger os seus filhos. Nós temos visto que os jovens hoje estão completamente vulneráveis a tudo que a sociedade tem colocado para eles, que é propaganda de bebida alcoólica. A gente tem visto uma propaganda maciça de bebida alcoólica, isso massacra os jovens, né? Os jovens ficam confusos, pedem de vez em quando para que a gente dê uma palestra. A gente vai dar uma palestra, fala que a droga os malefícios que as drogas, que o álcool faz. O álcool é uma droga pesada, a gente sabe disso. E aí vem vários atores, jogadores de futebol, técnicos de seleção brasileira de futebol, falando que a bebida alcoólica é boa. Em quem que o jovem vai acreditar? O jovem... Se liberou a comercialização de cervejas dentro dos estádios, das arenas. Então, o jovem fica confuso com isso. Ele não sabe para que lado vai. Então, eu fico achando muito bom, gosto quando surge alguma coisa para melhorar. No caso, a proibição de consumo de bebida alcoólica nos postos de gasolina, como uma lei que a vereadora está colocando aí. Isso já é um bom começo. Nós não podemos desistir nunca. Eu acho que a gente tem que estar sempre trabalhando para a gente melhorar essa situação. Não podemos desistir, achar que está tudo perdido e que não vai acontecer. Nós estamos há um ano com o COMAD. O COMAD já caminhou bastante, apesar de não ter apoio praticamente nenhum, né, do Executivo, não tivemos apoio quase nenhum até agora, mas nós temos caminhado bastante, trabalhamos um ano inteiro trabalhando o tratamento com os dois programas que o governo do Estado e o governo federal lançou, que é o CRAC é Possível Vencer, o programa federal, e o programa Recomeço, que é um programa do governo do Estado. O que nós vamos trabalhar firme esse ano? A prevenção. Deixa eu só te interromper um minutinho, já fazer um questionamento. Nós temos o projeto Recomeço do governo do Estado, só que nós não temos clínicas e nem fundações aptas para receber. Temos sim. Aqui em Ribeirão? Temos. Nós estamos com seis comunidades terapêuticas em Ribeirão já licenciadas. Nós tínhamos uma só. Então nós precisamos divulgar isso. Tínhamos só o Harev, hoje nós estamos com 6 comunidades terapêuticas licenciadas. O senhor sabe quais são? Sei. Sabe? Então a Amostra. A Harev. A Harev, a Amostra. Peraí, então deixa eu anotar. Harev, a Amostra. O Instituto Luz. Instituto Silveira Barreto. Instituto Luz, Silveira Barreto. Silveira Barreto. E tem nós estamos com o CETRAD, que está quase com a documentação CETRAD, clínica, né? Tá. E a Fundação Luciana Penteado também, que está bastante adiantada com a documentação. Eu estive na Fundação Luciana Penteado, ela não está liberada ainda para receber. Ela já está com o processo mas ela está com o processo, mas ela precisa fazer muita obra ainda. Eu estive lá, inclusive, a questão de 15 dias atrás, junto com o presidente Walter Gomes, fazendo a matéria lá. O senhor tem uma ideia? Porque eu vou dizer para você o porquê disso.
Porque nós temos famílias e famílias querendo dar o tratamento, convencendo os filhos, principalmente viciados em crack, para internação, para entrar com esse programa Recomeço, e não estava encontrando clínicas adequadas para isso. Para o senhor ter uma ideia, nós estamos agora na região com 4 comunidades terapêuticas já credenciadas pelo governo do estado. Nós estivemos visitando essas comunidades terapêuticas. Se quiser anotar, nós temos o Horto de Deus em Taquaritinga com 20 vagas. Nós temos o Graus em Sertãozinho com 8 vagas. Nós temos Jesus em Damasco em Taquaritinga com 15 vagas femininas. E nós temos o Comarev em Batatais com 15 vagas também. Está perfazendo um total hoje, oferecidas para Ribeirão Preto, 64 vagas para internação, para reinserção social. O que está acontecendo no município? Não está tendo a triagem, não estão dando conta de receber o encaminhamento dessas pessoas para o tratamento. Nós estamos pedindo uma reunião com o grupo gestor do Cartão Recomeço do município, para que eles façam essa triagem toda num local só, né? A pessoa possa chegar, fazer o pedido para ser um beneficiário do cartão, e que ela possa ser encaminhada para o exame médico, exame odontológico, depois fazer o cadastramento biométrico e, por fim, ser encaminhada para a comunidade terapêutica. O município não está fazendo a lição de casa dele, e que tem que ser feita o mais rápido possível. Tudo isso nós vamos ter uma reunião agora sexta-feira com a prefeita, justamente para a gente poder estar mobilizando isso aí. Agora, vereadora Gláucia Berenice, veja que existem o estudo, o professor Erickson, o Luiz Damasceno, preocupados sempre, porque o álcool é o pontapé inicial para outras drogas. É isso que nós temos que colocar muito claro, principalmente para o jovem. Pois é, e seria importante, assim, voltar à questão do papel tão importante do controle do consumo de álcool nos postos de gasolina, não é? Então, assim, esse é o foco, com certeza, hoje, né, dessa entrevista. E profissionais, como empresários, aí, os donos, os proprietários de postos de gasolina, são cidadãos como eu, você, como todos nós aqui. Eles têm famílias, têm filhos, não é? Eles têm que fazer sua renda, eles têm que viver de alguma coisa, e para isso eles têm seu negócio. Mas todos nós procuramos pautar os nossos negócios de maneira a não causar dano a terceiros, não é isso? Então eu tenho certeza que todos os proprietários de postos de gasolina, como cidadãos, eles também querem que o seu negócio renda, mas renda sem causar dano, cause benefício às pessoas e não dano. A questão de ter bebidas alcoólicas em postos de gasolina causa dano. É uma fonte de dano e de problemas para outras pessoas. À medida que a gente tem uma legislação, é lógico que essa legislação ela tem que refletir um consenso, ela tem que refletir também que os cidadãos proprietários de postos de gasolina estão também junto com o resto da sociedade defendendo que esse espaço seja livre do consumo de álcool. Vereadora, dentro da comissão de estudos, a senhora teve receptividade por parte de proprietários de postos de combustíveis sobre isso? Olha, durante a condução dos trabalhos da comissão especial, que foi até junho de 2012, nós tivemos muita resistência por parte dos donos dos postos de combustíveis, de um grupo específico, muita resistência mesmo. E o discurso é a queda no faturamento, o desemprego, né, que poderia causar esse tipo de lei no município. Porém, nós tivemos a grata satisfação de ver um grupo de empresários que voluntariamente tomaram essas medidas, espontaneamente, com responsabilidade social. Eles adotaram medidas de restrição à permanência das pessoas no consumo, nos postos para consumo de bebida alcoólica. E qual o depoimento que eles trouxeram para os outros donos de postos na última reunião que tivemos na sexta-feira? Que houve um aumento de faturamento. Por quê? O seu cliente que quer consumir, ele quer ir até a loja de conveniência, comprar um pão, comprar uma bebida, ou outro tipo de produto, ele entra, faz a sua compra e sai, libera.
Agora, nós temos um grupo de pessoas que permanecem por um longo período de tempo estacionados, impedindo o acesso de outros clientes. Quando ele restringiu a 15 minutos a tolerância, aumentou o seu faturamento, porque muitos clientes chegavam e voltavam, e deixaram de consumir naquele posto. Por quê? Porque era um ambiente hostil, até aquilo que não tinha vaga para estacionar, o ambiente era hostil, ele não queria colocar os filhos expostos àquele ambiente. Então, nós tivemos o depoimento de vários empresários que mostraram uma realidade oposta àquela que foi argumentada por um grupo de empresários. E o que nós percebemos também, e eu queria complementar a sua pergunta anterior, é que nós precisamos de um pacto da sociedade. Então, não é uma lei que vai mudar a realidade. A lei, ela vai ajudar. Mas nós precisamos de pactuar pela vida. E esse pacto, ele envolve todos. Envolve a polícia militar, envolve a fiscalização geral, envolve os proprietários, os donos, os empresários do setor, envolve nós consumidores, envolve toda a sociedade. Então, quando nós chamamos essa audiência, os órgãos que fiscalizam o Ministério Público, nós fizemos de chamar todos os que representam a mais amplitude, alcançar a maior amplitude de representação, porque nós queremos que Ribeirão faça esse pacto, que Ribeirão possa realmente dar essa demonstração de que tem um pacto pela vida, pelo jovem, pelo consumo consciente. Nós estamos numa luta baseados não numa visão pessoal, mas baseado em estudos científicos. O Dr. Erickson colaborou muito com essa comissão de estudos, para que nós pudéssemos pontuar em pesquisas, para que nós pudéssemos trazer para todos os participantes num convencimento, não de uma ideia, mas de algo que já foi testado cientificamente. E o doutor Erickson pode até comentar sobre isso. Em muitos locais onde você diminui a oferta, você diminui o consumo. Na verdade, é isso que nós queremos trazer. Diminuir a oferta, essa facilidade de acesso à bebida, para que as pessoas elas façam um consumo mais consciente. E em muitos países onde se reduziu a oferta da bebida, você também diminuiu o consumo. Mas, vereadora, antes do professor falar, e vai entrar nesse assunto que é muito interessante, eu vou dar um testemunho. Oferta de supermercado, antigamente, a oferta era o arroz, a promoção do feijão, a promoção do frango, da carne, do peixe e da fruta. Hoje, o primeiro índice é o preço da cerveja baixo, para chamar a atenção do consumidor. Quer dizer, houve uma inversão de valores, né, professor? Houve. Nesse aspecto, o Brasil como um todo precisa ficar muito atento, não é? E é lógico que essa é uma área de muito conflito. Existem conflitos econômicos muito sérios, não é? Mas nesse sentido é importante ver o exemplo de outros países. Em vários outros países que passaram, como nós, passaram exatamente o que nós estamos passando. A gente aqui vive o que outros já viveram. E eles encontraram soluções lá. A gente tem que olhar para a história deles também. É lógico que políticas assim, que corta, que tenta fazer, ninguém pode beber, uma política assim não vai ser bem sucedida. Mas é preciso restringir a facilidade do acesso, a facilidade de encontrar a bebida, tornar isso objeto de um certo controle público. E o setor público tem que usar as suas armas, as suas condições de controle, que vem através do imposto, que vem através da regulamentação da venda, que vem através dos alvarás de licença, onde pode vender, onde pode não vender, que vem através da regulação sanitária. Então, existem várias ferramentas que o setor público pode usar para implantar esse controle público em nome de quê? Em nome do benefício da sociedade. Por quê? Porque todos os dados, o Brasil, ele é signatário lá da Organização Mundial de Saúde, né? Juntamente lá com as Nações Unidas. E lá dentro dos documentos da Organização Mundial da Saúde, referendado na Assembleia das Nações Unidas, está lá as políticas para controle do álcool, são essas, são as políticas de controle de acesso, pontos de venda. Então nós temos que caminhar nessa direção,
temos que implantar, temos que fazer isso acontecer, tanto no nível federal, quanto no nível estadual, quanto no nível municipal. Existem certas formas de controle que só podem acontecer no nível municipal. Então, nós temos que fazer o nosso lado, o nosso trabalho. O senhor tem, nesse trabalho de estudo, o senhor sabe que a nossa rede de saúde ela está explodindo. E o álcool é responsável por uma grande percentagem de patologias. Exatamente. São patologias sérias. Por exemplo, taxa de colesterol alto, taxa de triglicérides alto, que isso te dá como decorrência derrame, te dá como decorrência infarto, te dá como decorrência alteração da pressão arterial, te dá como decorrência a aquisição de diabetes, você passa a ser portador de diabetes e muitas vezes o alcoólatra não sabe disso e ele precisa fazer o monitoramento anualmente para isso. Então, quer dizer, e essas patologias matam mesmo. Sim, são as que mais matam, doenças crônicas que podem ser evitadas, não é? Então, existe, em estudos feitos em todos os continentes da América, né, em todas as Américas, América do Norte, América Central, América do Sul, onde está o Brasil, isso deixou bem claro que dos 10 fatores de risco mais importantes que impactam a mortalidade, que contribuem para o aumento da mortalidade, aumento da incapacitação, a pessoa não ter chance de viver tudo que ela pode viver com saúde. Então, entre os 10 fatores, o fator que respondeu pela maior carga foi o uso de álcool, né? Dos 10 fatores, esse é um estudo publicado pela Organização Pan-Americana de Saúde, é um estudo muito bem feito, muito bonito, e mostra que o álcool foi o primeiro lugar, aquele que teve a maior contribuição para mortalidade e morbidade conjuntas. Mas nessa lista de 10 também estava o tabaco, o cigarro, e também estava drogas ilícitas também. Então, 3 substâncias. E quem bebe, muitas vezes fuma. A maioria das vezes. Né? E na maioria dos casos, o indivíduo que usa drogas bebe também. Então, é uma combinação perniciosa e a gente precisa controlar. É uma bomba relógio dentro da gente. Essa é a grande realidade. Ô Luiz, me responda, você que trabalha muito ligado às clínicas de recuperação, o tratamento para recuperação de um alcoólatra, ele é muito difícil, né? O que nós temos visto quando se chega a uma comunidade terapêutica ou uma clínica e fala que é um alcoólatra, o pessoal assusta. O tratamento do alcoólatra é muito difícil, é mais difícil do que outras drogas. A gente tem visto, né, que fica uma doença muito crônica, mas tem jeito, tem recuperação. O que a gente tem visto mais no tratamento é para estabilizar o cliente, o paciente primeiro, né, estabiliza ele, tira ele daquela fissura durante 30 dias e depois coloca ele num tratamento terapêutico, que é justamente o que o governo do estado está oferecendo, que é esses 6 meses para reinserção social, trazer a pessoa de volta ao convívio social. Mas o que a gente tem visto muito também nas leis existentes é o não cumprimento da lei. Não tem uma fiscalização ativa em cima das leis existentes. A gente tem visto e tem chegado até o COMAD denúncias graves de clubes em Ribeirão Preto que menores de 18 anos estão consumindo álcool e outras drogas até. Nós estamos criando uma comissão temática dentro do COMAD justamente para estar acompanhando. Tivemos contato com a Vigilância Sanitária do Estado, né, aqui da região, e a Vigilância Sanitária do município. E nós, esse ano, nós vamos estar fazendo realmente a prevenção. Nós vamos estar acompanhando essas fiscalizações, vendo como que está sendo feito, o que está sendo feito, para fiscalizar as leis já existentes, né? Então isso que tem que ser... Aí, vereadora Glaucia, não caberia um trabalho de popularização dessas leis? Porque, exemplo, você vai no estabelecimento comercial, seja qual for, tem lá a placa, proibido fumar, em todos, né? E não deveria ter, da mesma forma que se você vai comprar um maço de cigarro,
do mesmo tamanho da embalagem de frente, da propaganda dele, atrás o malefício que traz. Não deveria ser feito da mesma forma na bebida alcoólica, no rótulo da bebida? Na frente vai chamar atenção, mas atrás tem o malefício da bebida. Nós não tínhamos que começar a orientar a população pelo marketing também agressivo, como tem esse marketing agressivo dentro das casas das pessoas sobre o consumo da mesma bebida? Eu creio que o doutor Edson pode falar melhor que eu com mais autoridade, mas o que eu já estudei sobre o assunto demonstra que esse tipo de campanha, ela não surte o efeito necessário e esperado. Né? O que você consegue atrair mais é quando você conscientiza com relação aos benefícios de ser saudável, de fazer um uso responsável. Quando você veicula os malefícios, dificilmente a pessoa, ela acontece com o outro, com o vizinho, com o parente, mas com ela não vai acontecer. Né? Eu acredito que a questão do fumo só melhorou no Brasil a partir do momento em que houve uma proibição mais efetiva, né? E uma série de ações que juntas resultaram na diminuição, até a questão fiscal também é importante que seja mencionado, porque é um enfrentamento em várias áreas. Né? Mas no caso do fumo, houve o projeto da denúncia. Isso. O não fumante denunciava o fumante. E isso vinha com multa pecuniária, inclusive para o dono de estabelecimento comercial e para o próprio fumante. Uhum. Aí o que aconteceu? O cara, quando dói no bolso, dói no bolso. Esse foi esse argumento que nós usamos até com os donos dos postos de combustíveis, porque eles mas como que eu vou proibir a pessoa de ficar bebendo na minha loja? Né? O vereador presente, ele falou, se um cliente teu acender um cigarro, o que você vai fazer? Você não vai mandar ele apagar o cigarro? É a mesma coisa. A proibição, ela vai ser expressa e o cliente, ele vai se adaptar a essa proibição. Ele vai ter, porque o próprio proprietário vai ser penalizado por isso. E nós já tivemos depoimentos de donos dos postos que o posto mudou. Depois de que o proprietário ele tomou uma medida efetiva, permanente, e foi persistente naquela decisão, mudou. E a própria polícia trouxe para nós os dados do número de chamadas direcionada para esses postos, que foi diminuindo. Por quê? O dono tomou a rédea da situação, o controle da situação. Agora, professor, eu saio muito cedo de casa, todo dia 5 horas da manhã, 6 horas mais tarde estou na rua. Até por profissão, tem que trabalhar e a gente chega mais cedo em órgão de comunicação. Para você fazer um programa às 10 da manhã, você tem que estar produzindo ele às 6. Essa é a grande realidade. Então a gente vai fazendo vários estudos. E eu passo, sexta-feira pela manhã, sábado pela manhã e domingo pela manhã. Geralmente as grandes baladas terminam na madrugada. Então a casa de espetáculo fechou 2 da manhã. Às 3, o pessoal, 4 horas, 5, que seja, o pessoal já está no posto, tomando até as 8 horas da manhã. E depois saem fazendo barbaridades. Aí eu pergunto ao senhor, dentro do estudo do seu conhecimento, o lobby das indústrias de bebidas alcoólicas não poderá atrapalhar qualquer tipo de restrição de comercialização de bebida? É até razoável pensar que eles, numa medida puramente, vamos dizer assim, egoísta e olhando pura e simplesmente sem escrúpulos morais os seus ganhos, eles agiriam assim. Mas, felizmente, tantos 1000 anos aí de evolução humana mostrou que justamente o ser humano é capaz de viver construindo escrúpulos morais, não é? Construindo suas decisões pautado na necessidade de respeitar o outro. E isso também já está incorporado na mentalidade dos negócios, das empresas. Né? Hoje em dia a gente sabe que o valor não é numa empresa selvagem que obtém lucros a qualquer custo. Né? É numa empresa que contribui para a sociedade. Ela ganha e todos ganham com ela.
Então essa é uma visão moderna, essa é a visão contemporânea, essa não é aquela visão do século XIX de um capitalismo absolutamente voraz, egoísta, que devora e atropela as pessoas. Não, as empresas têm responsabilidade com a sua sociedade e os empresários têm responsabilidade. Aliás, eu até acredito que eles têm mais ainda do que a maioria dos cidadãos, porque eles se beneficiam com a sociedade. Esse é o objetivo do grande estudo. Agora, vereador, esse projeto de lei, a senhora espera que ele seja votado quando? Na casa? Isso, a última audiência aconteceu na sexta-feira. Nós acolhemos algumas contribuições do Ministério Público, de especialistas, e nós vamos tentar incorporar no texto original, né, e apresentar para votação. Isso logo após a sessão, após o Carnaval? Logo após o Carnaval nós vamos colocar em votação. Será colocado em votação esse projeto que proíbe o consumo de bebida alcoólica nas lojas de conveniências em postos de combustíveis, né? Com certeza. Não a comercialização, que há uma diferença entre consumo e a comercialização. E nós fizemos questão de deixar claro isso. Posso ser honesto? O faturamento vai dobrar do custo. Eu vou dizer o porquê da loja de conveniência. Porque a pessoa que consome no local, ele consome menos que ele poderia do que ele compra para levar para casa. Então no posto, ele vai conversar com os amigos e vai tomar 4. Ele para levar para casa, ele leva uma dúzia. Então vai ter vantagem pecuniária para o dono do estabelecimento comercial, não tenho dúvida disso. Esse objeto de estudo, professor, foi em cima da pinta, matou em cima da pinta. É verdade. Não tenho dúvida disso, porque é a mesma coisa que se o senhor for comer uma pizza numa pizzaria, o senhor vai pedir uma pizza para o senhor, para a sua esposa e seus 2 filhos. Vocês vão comer uma pizza. Se o senhor levar para casa, o senhor leva 2. Mas essa conclusão nós já chegamos, né? E é importante, vários depoimentos que nós tomamos ao longo do estudo desse tema, de clientes que deixaram. Eu mudei, eu era acostumado, fazia parte da minha rota, mas eu mudei, eu não frequento mais, eu não consumo mais naquele posto por conta do ambiente. Mudei a minha rota. E outros, já comerciantes, que demonstraram, olha, realmente houve um aumento de faturamento. Inclusive, foi objeto de estudo, professor, sobre a segurança no local. Porque nós temos um problema de assaltos na cidade muito grande. A violência cresceu desenfreadamente, né? Em virtude até por parte do tráfico de drogas, porque aonde tem a aglomeração de jovens, tá certo? Tem o traficante próximo. Isso, tem pessoas infiltradas para observar o movimento. Nós vimos no último assalto na semana passada que os assaltantes eles foram diretamente para o cofre, sabiam onde estava instalado o cofre. E, numas audiências públicas, o delegado disse para o dono, falou, olha, eu não sei, se eu for ao seu posto, eu não sei onde fica o cofre. Como que o assaltante sabia? Na verdade, ele já tinha observado o movimento, ele já sabia a hora de mais vulnerabilidade, e é isso que acontece muitas vezes. Além de ter uma pessoa que fica ali, porque o tráfego, no dia de manhã, se você for em frente aos postos onde tem essa aglomeração, você vai receber muitas garrafas de bebida, aquelas cápsulas de cocaína. Então, o consumo de drogas é muito alto nesses locais. Então, tem a presença de um traficante que está associado à criminalidade e ele vai passar o serviço. E mesmo porque o usuário muitas vezes não tem dinheiro e precisa assaltar para adquirir verba para pagar, para manter o seu vício. Né? Então, nós vamos fazer essa lei ela vai beneficiar a cidade em muitos aspectos, com certeza. Quero agradecer a presença da vereadora Glaucia Berenice, do professor Erickson Felipe Furtado, do Luiz Damasceno, e nós vamos voltar ao assunto, viu? Nós vamos continuar com várias programações com a vereadora Glaucia Berenice. Depois do projeto aprovado, a gente vai ter a condição de mostrar a aprovação, os itens dentro desse projeto de lei, qual será a punição para o estabelecimento comercial, que é bom saber, para a consciência da população em geral. Quero agradecer a sua audiência e até o próximo ponto do encontro, se Deus quiser.